Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai finalizar o nosso assunto sobre retas, né? Na aula passada a gente falou sobre as posições, os tipos de equações da reta. Já tínhamos falado da equação geral. Na aula passada falamos da reduzida e da segmentária. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre as posições entre essas retas, né? As chamadas posições relativas. Que em resumo, as duas retas são paralelas, perpendiculares, concorrentes, enfim, né? Como é que duas retas se comportam relativamente, comparativamente? Então vamos começar do caso mais simples, né? Do caso mais imediato. É o seguinte, antes da gente falar, desculpa, antes da gente falar das posições relativas, é necessário entender o seguinte. Lembram que na aula passada nós falamos de uma coisinha chamada coeficiente angular? Esse elemento, ele vai ser de suma importância aqui para a gente classificar as retas como paralelas ou não, né? O chamado coeficiente angular. Então é o seguinte, sejam dadas duas retas, vamos pegar duas retas, a reta R1 de coordenadas y igual m1x mais n1, ok? A minha primeira reta. E a minha segunda reta R2 de coordenadas m2x mais n2. Ou seja, a reta R1 tem o seu coeficiente angular linear e a reta R2 também tem o seu, certo? Duas retas são ditas paralelas quando elas possuem o mesmo ângulo de inclinação. Ou seja, R1 é paralela a R2 se e somente se M1 for igual a M2. Se os coeficientes angulares das retas forem iguais, elas são ditas paralelas, certo? Então, o que são retas paralelas, Lucas? São retas que não se cruzam, como essas duas aqui. Não está bem paralelo o desenho, né? Mas deu para entender. Isso acontece quando o coeficiente angular delas é igual, ok? Então, quando duas retas são paralelas, isso significa dizer que os seus coeficientes angulares são iguais e vice-versa. Se os coeficientes angulares são iguais, as retas elas são paralelas, ok? Então vamos resolver alguns exemplos, como é o caso dessa primeira. Seja uma reta y igual a 2x menos 1. Quem é o coeficiente angular dessa reta? 2, né? Pronto, então vamos guardar isso. Obtenha a equação de uma reta que passa pelo ponto 1 e 3. Então, se eu já tenho o ponto e já tenho o coeficiente angular, basta usar aquela equação da reta que a gente viu na aula passada. Y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Ok? Então, fica y menos... Quem é o y0? 3 igual... Quem é m? 2, né? Porque se a equação é paralela a outra reta, certo? Que passa pelo ponto e é paralela a R, a equação não, a questão não diz isso, era para dizer que R é paralela a S. Então, se elas duas são paralelas, tem o mesmo coeficiente angular. Então, no caso, o coeficiente angular de S é 2 vezes x menos x0. O meu x0 aqui no caso é 1. Então, aqui vai ficar y igual, multiplico 2, aqui fica 2x menos 2. E o 3 está negativo, eu vou passar para outro membro positivo. Então, quem é essa equação da reta? 2x, y igual a 2x mais 1. A original era 2x menos 1, ok? Isso significa dizer o quê? Que essas retas elas são paralelas, mas elas são paralelas distintas, certo? Ou seja, são como as retas R1 e R2 aqui desenhadas. Existe o caso, né? Que é quando as retas são paralelas coincidentes, ou seja, quando acontece isso aqui, ó. R1 está por cima de R2, vamos dizer assim. Então, isso acontece quando? Quando além de M1 ser igual a M2, N1 também é igual a N2. Ou seja, além do coeficiente angular, o coeficiente linear também é igual, ok? Então, nós temos dois tipos de retas paralelas. Distintas e coincidentes.
Para serem paralelas, M1 tem que ser igual a M2, o coeficiente angular, ok? Para elas serem paralelas distintas, o linear tem que ser diferente. Para elas serem paralelas coincidentes, o linear tem que ser igual, ok? E para elas serem paralelas, tem que ser igual, ok? O angular. Então é o seguinte, no final eu já vou começar a fazer um desenho aqui, que nós vamos ter aqui as retas, certo? Dessas retas nós temos dois tipos. Paralelas e as concorrentes, que é as que nós vamos falar agora. Certo? Duas retas paralelas, elas podem ser distintas ou coincidentes. Certo? Para que elas sejam paralelas, é necessário que M1 seja igual a M2, como a gente já falou. Para elas serem paralelas distintas, é necessário que o N1 seja diferente de N2. Para elas serem paralelas concorrentes, é necessário que N1 seja igual a N2. Ou seja, para ela ser distinta ou concorrente, ela tem que ser paralela. Para ser paralela, os angulares têm que ser iguais. Agora, os angulares sendo iguais, nós vamos para os lineares. Se os lineares forem diferentes, elas são distintas. Se os lineares forem iguais, elas vão ser coincidentes. Beleza? Pegou isso aqui direitinho? Então vamos agora falar Opa! Fiz um negócio errado, hein? Vamos falar agora das retas paralelas ou das retas concorrentes. Mas antes, deixa eu apagar essa bagunça aqui para a gente poder falar das retas concorrentes. E aí, claro, eu vou continuar fazendo aquela diagramaçãozinha lá que eu estou fazendo lá embaixo, que as concorrentes também se subdividem, né? Vamos assim dizer. Duas retas são concorrentes entre si quando elas se cruzam, ok? Paralelas é quando não se cruza, concorrente é quando se cruza. Como elas se cruzam, necessariamente o coeficiente angular delas vão ser diferentes, ok? Então, paralelos, os coeficientes angulares são iguais, concorrentes, os coeficientes angulares são diferentes. Ok? Só que percebam que quando as retas se cruzam, elas formam um ângulo entre elas, né? E dois ângulos, na verdade, um menor e um maior. Aí o que acontece? Nessas condições, a gente tem como calcular o valor desse ângulo em que elas se cruzam, né? Por meio dessa relaçãozinha aqui. A tangente daquele ângulo alfa, né? E aí eu vou mostrar a vocês como é que a gente faz esse cálculo. É igual a o módulo de M1 menos M2 sobre 1 mais M1 vezes M2. Então o ângulo alfa, que é formado pelas duas retas concorrentes, o menor dos ângulos, é obtido a partir dessa formulazinha aqui, certo? Como é que a gente faz essa conta, né? Para descobrir esse ângulo entre as duas retas. Seja dada essas duas retas, R e S. Quem é o coeficiente angular de R aqui? Já vamos extrair essa informação que vai precisar. É 3, né? E o coeficiente angular de S é menos 2. Vamos guardar isso. O MR eu vou fazer como se fosse o R é 1 e o S é 2, tá? Como se fosse M1 e M2. Determina a medida do ângulo θ, que é o ângulo agudo formado entre R e S. Então vamos jogar nessa fórmula. Aqui vai ficar tangente de θ, né? Que o ângulo que ele diz é θ, igual ao módulo de M1 menos M2. No caso, M1 é 3, menos, com menos, mais M2, que é 2. Sobre 1 mais. Aí vamos fazer M1 vezes M2. 3 vezes menos 2 é menos 6. Com esse mais vai ficar menos 6. Então isso aqui é 3 mais 2, 5. 1 menos 6, menos 5. 5 dividido por menos 5 é menos 1. Só como está em módulo, é 1. Como a tangente de θ é 1, qual é o ângulo cuja tangente é 1? É 45 ou, em radianos, π sobre 4. Então, dessa forma, o ângulo formado entre essas duas retas é π
sobre 4, certo? Só que detalhe, existem casos onde, aqui no caso o ângulo π sobre 4, como eu disse, é igual a 45. Existem casos onde esse ângulo é igual a 90. Se isso acontecer, essas retas elas são chamadas de concorrentes perpendiculares, certo? Além de serem concorrentes, elas são perpendiculares. Então, essas retas concorrentes têm mais uma subdivisão aqui, igual às paralelas. Tem as concorrentes, eu vou colocar aqui geral, certo? E tem as concorrentes perpendiculares. As retas concorrentes geral não obedecem necessariamente a uma regra. Mas quando as retas são concorrentes perpendiculares, necessariamente o produto entre os dois coeficientes angulares vai ser igual a menos 1. Então, para elas serem concorrentes perpendiculares, M1 vezes M2 será igual a menos 1. Com base nisso, vamos resolver aqui. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Vamos resolver aqui alguns exemplos. Vamos verificar se essas retas são ou não são perpendiculares, né? A reta R não está na sua forma reduzida. A gente precisa colocar na forma reduzida para saber quem é o M, certo? Então vamos organizar R. R é 2x menos 4y mais 5 igual a 0. Vai ficar menos 4y igual a menos 2x menos 5. Multiplica por menos 1. Fica 4y igual a 2x mais 5. Passo o 4 dividindo. Vai ficar 2x sobre 4 mais 5 sobre 4. Quem é o coeficiente angular de y? 2 sobre 4. De R no caso, né? Quem é o coeficiente angular de S? Menos 2. Então nós vamos fazer 2 sobre 4 vezes menos 2. Subtendo tem 1 embaixo, né? Mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Isso é menos 1. Então, nesse caso, essas retas são, sim, perpendiculares. Ok? Na letra B, o coeficiente angular da primeira é 3. Já está na sua forma reduzida. E o da segunda é 1/3. Também já está na sua forma reduzida. Fazendo 3 vezes 1/3, aqui a gente vai ter 3 sobre 3, que é 1. Elas são perpendiculares? Não, porque para ser perpendicular tem que ser igual a menos 1. No caso, essas são perpendiculares, sim. E essas não são perpendiculares. Ok? Eu vou fazer só mais essa segunda questão. E aí eu vou deixar a terceira para a gente fazer depois, num outro momento, certo? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Segunda, ele quer que determine a equação da reta S, que é perpendicular à reta R e passa pelo ponto 0 e 4. Se eu tenho um ponto já, eu vou precisar das duas, ou de um outro ponto, ou do seu coeficiente angular. Então, se eu já sei que o coeficiente angular de R é 3, né? Extraindo daqui, aqui era para ser y igual a 3x mais 1. Esqueci o y aqui, ok? Mas o m de R é 3, isso eu já sei. Perceba que no teorema eu não tenho que o m de R vezes o m de S é igual a menos 1. Se eu passar esse mr dividindo, o m de S é menos 1 sobre mr. Então, por meio disso, eu consigo encontrar o outro coeficiente angular. Então, quem será o coeficiente angular de S? O coeficiente angular de S vai ser menos 1 sobre mr, que é 3. Então, dado o coeficiente angular e dado o ponto, basta que a gente agora substitua naquela formulazinha. Igual a m vezes x menos x0. Ok? Então, vamos lá. Vai ficar y menos y0, que é 0, né? Igual a m, que é menos 1/3, vezes x menos x0, que é 4. Então, aqui vai ficar y menos 0, fica y, igual menos 1/3 vezes x, fica menos 1/3 de x, menos com menos mais 4 sobre 3. Então, essa é a equação da reta,
que é perpendicular a R e que passa no ponto 4 e 0. Ok, gente? Espero que não tenha ficado dúvidas, mas como eu sempre digo, em caso de dúvidas, é só nos procurar no momento oportuno, no momento adequado, que a gente esclarece, certo? Seja da aula, seja dos exercícios, ok? Bom, gente, pois é isso. Aquele abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.